Olá a todos do canal Aborto Intelectus. Curtam o canal, compartilhe e dê um like. Vamos iniciar o vídeo. Por que a maçonaria inspira tantas teorias da conspiração? Uma hora um livro novo, outra hora uma declaração política. Teorias e conspirações envolvendo a maçonaria, uma sociedade que sempre teve sua aura de mistério. Povoam desde ficções best-sellers como O Símbolo Perdido de Dan Brown, até a campanha eleitoral brasileira. Neste ano, aliás, já foram dois os momentos em que os maçons foram trazidos para o debate. E primeiro com o candidato Cabo Daciolo do Patriota, que enxerga na sociedade uma de suas inimigas. Diz que vai eliminá-la do Brasil. E recentemente, com o candidato Jair Bolsonaro do PSL. O homem acusado de ser o agressor também seria o crítico da maçonaria. Mas o que é a maçonaria afinal? Com cerca de 170 mil membros no Brasil, trata-se de uma sociedade outrora secreta, de caráter filosófico e filantrópico. Seus integrantes defendem os princípios da liberdade, da democracia, da igualdade e da fraternidade, além de serem entusiastas do aperfeiçoamento intelectual. Calcula-se que haja 3,6 milhões de maçons no mundo. Pedreiros. Sua origem remonta à Idade Média, quando as profissões se agrupavam em corporações de ofício, as chamadas guildas. Os pedreiros ou construtores, com conhecimento herdado das técnicas romanas e gregas, se organizaram em um desses grupos, e por uma questão de sobrevivência frente a uma possível concorrência, eles guardavam os segredos da construção civil, temerosos de que as técnicas caíssem em domínio público. Então o grupo nasceu assim, como uma maneira de garantir a hegemonia do conhecimento e ao mesmo tempo possibilitar o intercâmbio de informações entre essa confraria de construtores. Aos poucos, outros temas foram introduzidos nas conversas, o que era apenas questões laborais, portanto foram ganhando importância em termos de debate. Como sociedade filosófica e filantrópica, a maçonaria foi fundada em 24 de junho de 1717, na Inglaterra. Foi ideia de dois pastores protestantes, James Anderson e J.T. Desargues, alinhados com os princípios do livre pensamento que nortearam o movimento conhecido como Iluminismo. Historicamente, a sociedade só aceita homens. De acordo com eles, é uma questão de tradição. Como a maçonaria teve origem nas corporações de ofício dos pedreiros medievais, e eles eram estritamente masculinos, a regra foi mantida. O poder veio nos Estados Unidos. Ali, os maçons tiveram participação importante na independência americana, e não à toa. Dos 55 signatários da Declaração de Independência, 9 vinham da maçonaria. Dos 39 que aprovaram a Constituição, 13 eram maçons. Benjamin Franklin era maçom. George Washington, o primeiro presidente americano, também. Na virada do século XVIII para o século XIX, a maçonaria era um clube que reunia as mentes mais influentes e antenadas do planeta. Os maçons também influenciaram a Revolução Francesa. Conta-se que a Marsella, hino da França, foi composta na loja maçônica de Marsella. Na América do Sul não foi diferente. Conforme estudos do pesquisador inglês Andrew Prescott, autor de A História da Maçonaria da Marca, a sociedade participou dos processos de independência de todos os países sul-americanos. Na lista dos ilustres maçons libertadores estão o venezuelano Simón Bolívar, o argentino José de San Martín e o chileno Bernard O'Higgins, além, é claro, de Dom Pedro I.
A maçonaria influenciou o processo de independência e depois do 7 de setembro. Reuniões em lojas maçônicas pediam ajuda aos irmãos para que Dom Pedro fosse reconhecido como imperador constitucional do Brasil, afirma o historiador Paulo Resutti, autor da biografia Dom Pedro, a história não contada. A maçonaria brasileira nomeou Dom Pedro I grão-mestre da sociedade, e ele assumiu o cognome de Guatimozin, nome dado pelos cronistas espanhóis ao último imperador azteca. Não foi só a independência. A república também veio por meio de um maçom, Marechal Deodoro da Fonseca. Conspirações. O terreno fértil para conspirações tem dois motivos. O fato de a maçonaria ser uma sociedade exclusiva, ou seja, um clube onde só entram convidados e cujas reuniões são a portas fechadas, suscita especulações. Ao mesmo tempo, tantos poderosos historicamente já fizeram parte da sociedade, ingrediente que alimenta o imaginário do público. Dessa junção de fatores vem a teoria mais famosa atribuída à maçonaria, a tal Nova Ordem Mundial, propagada pelo candidato Daciolo. De acordo com essa lenda, seria um plano para que o mundo tivesse um governo único, planejado e comandado por maçons. Na prática, não faz sentido. Nem as lojas maçônicas são únicas do ponto de vista organizacional. Cada casa é independente e abriga confrades com pontos de vistas diferentes. Será? A Confederação Maçônica Brasileira, COMAB, esforça-se para combater os mitos acerca da sociedade. Segundo a organização, os maçons não são anticatólicos, tampouco racistas e elitistas, como muitos acreditam. Quanto ao racismo, a maçonaria estabelece explicitamente a igualdade entre os homens sem considerar raça, credo ou cor. Se considerarmos que apenas são convidados a partir da maçonaria, homens virtuosos e representantes da sociedade, pode-se dizer que ela é uma elite, embora o correto seja afirmar que ela impõe critérios rigorosos para a iniciação de um novo membro, frisa a Confederação. Para se tornar um maçom, é preciso receber um convite ou se candidatar. Hoje em dia, as associações maçônicas costumam disponibilizar formulários de interesse nos seus sites. A sociedade só permite homens maiores de idade, com endereço fixo e renda própria. Ter religião não é obrigatório, mas é preciso acreditar em Deus. Se o sujeito for casado, tem de contar com a anuência da família. O iniciante passa por uma avaliação que pode durar até 1 ano. Esse processo pode demorar algum tempo e nós precisamos ter certeza de que você será um elemento útil à nossa instituição, assim como você também deverá ter certeza de que sua decisão será benéfica para você e sua família. Informa a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro em recado aos interessados. Tudo pode ser investigado: vida financeira, ficha policial, círculo de amizades e relações de trabalho. O nome é submetido a outros membros e o candidato precisa ser aprovado por unanimidade. Uma vez dentro, o novato precisa fazer um pacto de silêncio, ou seja, nada do que é conversado ali dentro pode ser divulgado. Os maçons costumam fazer trabalhos voluntários em instituições filantrópicas e também se ajudam uns aos outros em caso de necessidade. A história da maçonaria é bem interessante. É impressionante como eles estão presentes em tudo, afirma a historiadora da Universidade de São Paulo, Solange Ferraz de Lima. Ela conta que se surpreendeu com essa rede maçom. As mulheres nunca são aceitas em reuniões ordinárias. Segundo os maçons, o veto às mulheres é uma questão de tradição, como
a maçonaria teve origem nas corporações de ofício dos pedreiros medievais e eles eram estritamente masculinos. A determinação foi mantida. Apesar de todas essas regras e esse imaginário, acredita-se que a sociedade esteja muito mais aberta do que no passado. Crítico da ordem, o ex-maçom britânico Martin Short escreveu no livro Inside the Brotherhood que a maçonaria passa por essa transição. Segundo ele, o que era uma sociedade secreta, hoje é uma sociedade discreta, mas em breve o autor acredita, a maçonaria será uma sociedade civil aberta. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentem, dê o like e compartilhe. Um abraço do Aborto Intelectus. Até mais!